Pessoal, tudo bem? Continuando as questões sobre a lei de Coulomb, eu vou fazer agora a lista 2, né? Continuar a lista 2, só que dessa vez eu vou fazer a questão número 6, que foi justamente a questão que eu tive um maior número de alunos com dúvidas, ok? Então eu vou ler para vocês e depois eu mostro a resolução. Considerando que as três cargas da figura abaixo estão em equilíbrio, determine o valor de Q1, sabendo que Q3 é igual a menos 3 vezes 10 a menos 9 coulombs, e aí a gente tem a figura, ok? O que a gente vai fazer nessa questão? Primeira coisa que eu destaquei aqui, o objetivo da questão é achar o valor de Q1. Para isso, eles forneceram para a gente o valor de Q3, que é menos 3 vezes 10 a menos 9 coulombs. E aí a gente não tem nenhuma informação em termos de valores da carga Q2. Mas também eu não quero saber o valor da carga Q2. Eu não conheço, mas também não é o meu objetivo. Nosso objetivo é achar o valor de Q1. A informação importantíssima da questão é que as cargas estão em equilíbrio. Então, o que a gente vai pensar? Eu sei que em cima de Q1 existe uma força causada por Q3 e também existe uma força causada por Q2. Só que essa soma dessas duas forças vai dar zero. Por quê? Porque elas estão em equilíbrio. O mesmo vai acontecer com Q3. Existe uma força que Q3 sofre, causada por Q1, e Q1 com Q3. Mas isso também não me interessa nesse momento. Lembrando que elas também estão em equilíbrio. Todo o sistema está em equilíbrio. Agora, o grande detalhe aqui é o fato da gente não conhecer Q2. E isso vai fazer com que a gente coloque ele como referencial. Vocês vão entender já já por quê. Então, tendo ele como referencial, o que eu penso? Eu sei que ele também sofre duas forças. E essas forças são causadas por Q1 e Q3. E que essas duas forças necessariamente são iguais, porque o sistema está em equilíbrio. Então, foi isso que a gente fez. A gente diz aqui ó, que a força que 1 faz em 2, meu referencial sendo 2, tem que ser igual em função do equilíbrio, que a força que 3 faz em 2. Esse 3, esse 2 indica que é a força que 3 está fazendo em 2. Então eu igualo as duas forças e resolvo matematicamente isso. A parte física é a gente detectar que estando em equilíbrio, essas duas forças devem ser obrigatoriamente iguais, já que só existem elas duas naquela carga, nessa carga que é o meu referencial. Então, lei de Coulomb a gente já conhece, eu só fiz alguns detalhezinhos para a gente não se perder. As cargas que eu estou utilizando aqui é a 1 e a 2, e do outro lado a carga 3 e a carga 4. Embaixo eu tenho a distância entre 1 e 2, referente à força 1 e 2, e aqui a distância entre 3 e 2, referente à força que 3 faz em 2. Agora a gente vai trabalhar a parte matemática. O valor de K a gente conhece. A pergunta é, eu preciso substituir? Não. Por que não? Porque matematicamente eu posso cortar os dois. Eu vou substituir um valor que depois ele vai ser literalmente eliminado. Então, eu preciso substituir. Por que eu escolhi o Q2 como referencial? Justamente em função dessa peculiaridade matemática. Se ela está aqui do lado esquerdo e também está do lado direito, eu posso excluir também o Q2. Então, eu não queria o seu valor, mas também não preciso dele. Então, eu vou excluir. Ok? O que sobrou para mim? Sobrou o Q1, o valor de Q3, que eu já substituí. Tem um sinal negativo, mas eu já falei para vocês que isso aqui está em módulo. Estando em módulo, não preciso colocar sinal, eu só vou colocar o valor absoluto, ou seja, sem sinal. E aí eu repeti o 3 vezes 10 é menos 9, tá ele aqui. Qual é a distância entre 1 e 2? Vamos olhar o desenho, né? A imagem. A distância entre 1 e 2, eu tenho aqui, ó, 10 centímetros mais 10 centímetros. Ou seja, entre 1 e 2, eu tenho um total de 20 centímetros. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que passar isso para metros. Quanto que é 20 centímetros em metro? 0,2. Foi o que eu já fiz. Eu fiz direto, porque eu já ensinei isso a vocês. A distância entre 2 e 3, a gente vai lá na figura. Qual é a distância entre 2 e 3? 10 centímetros. Passei para metro também. Vai virar 0,1. Aqui em diante, matemática, ok? O que eu fiz que é mais fácil, é mais razoável, né? Vai me dar menos trabalho. Esse 0,2 está aqui, ó, dividindo, ele está ao quadrado, ele está dividindo. O que eu fiz? Eu joguei ele lá para o outro lado, multiplicando. Pronto, né? Vai facilitar a minha vida, vocês vão ver já por quê. Claro que o aluno pode estar pensando, por que eu não faço logo 0,2 ao quadrado e depois 0,1 ao quadrado? Eu posso fazer isso? Posso. Né? São números pequenos, então vai ser muito fácil de fazer. Mas não precisa. Por quê? Porque eu tenho os dois ao quadrado. Então, matematicamente, eu coloco os dois, um está em cima, um está embaixo, ou seja, eu tenho uma divisão.
E aí eu coloco os dois entre parênteses e elevo ao quadrado. Então isso quer dizer que o quadrado pertence aos dois. Matematicamente, uma casa decimal, eu posso apagar a vírgula, então vou ter 0,2 dividido por 0,1. 0,2 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 2 dividido por 1. 2 dividido por 1, quanto que é? 2. Como ele está ao quadrado, vai resultar em 4. Beleza? 4 vezes 3, a gente tem 12. E aqui eu só repeti a potência. Se vocês observarem, eu não fiz nada com a potência, eu só fui repetindo. Por que eu não fiz nada com a potência até agora? Porque não tinha outra potência. Então só tive o trabalho de ir repetindo, ok? Agora, a resposta final, a gente tem duas possibilidades. Se for uma questão objetiva, ou seja, de marcar, você vai olhar as opções e ver como essas opções estão. Nesse caso, é uma questão discursiva, então vou ensinar duas formas diferentes, porque aí já vai treinando o que a gente pode encontrar aí pela frente. Esse 10 a menos 9 aqui, ó, ele é chamado de nano. Nano para qualquer unidade de medida, nanosegundo, nanômetro, nanocoulomb, nanonewton. Então, 10 a menos 9 é o nano. Então, eu vou substituir o 10 a menos 9 por N, tá? N de nano. E esse C é homenagem ao físico que estudou essa lei, ou seja, Coulomb, a gente já falou sobre isso, estou calculando o valor da carga. Outra opção que eu tenho é não escrever nano e trabalhar notação científica. Vamos ver como é que vai ficar a notação científica. 12. Onde é que está a vírgula do 12? Né? A vírgula do 12 está invisível aqui. E aí, notação científica, a gente sabe que antes da vírgula eu não posso ter um número maior que 9. Né? Tem que ser um número inteiro e maior que 9, de preferência, não é beleza? Na verdade, não, desculpa. Na verdade, antes da vírgula tem que ser um número menor que 9. Vai de 1 até 9. Nesse caso, eu tenho 12. 12 não pode. Então, o que eu faço? Eu andei com a vírgula para a esquerda, uma casa. Quando eu andar para a esquerda, eu sempre vou acrescentar algo ao expoente. O quê? O número de casas que eu andei. Nesse caso, eu só andei uma casa, então meu número virou 1,2. Uma casa para a esquerda, então vou adicionar 1 ao expoente. Que expoente? Esse aqui. Quanto que dá menos 9 mais 1? Menos 8. Então, só trabalhei a notação científica e aí minha resposta, o valor da minha carga, está em Coulomb. Nessa questão, a gente não precisou discutir o sinal, né? Poderia, mas nesse caso a gente não precisou fazer. O objetivo mesmo era achar o valor da carga Q. Beleza? Qualquer dúvida, é só perguntar. Fiquem com Deus.